Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o que é aquele barramento, digamos assim, que quando a gente está tratando aí com redes, a gente ouve muito falar. É muito comum geralmente você ouvir falar em barra 8, essa rede é barra 8, essa rede é barra 16, essa rede é barra 24, né? E muitas vezes gera alguma dúvida ao que está relacionado a esse barramento, digamos assim. Que na verdade isso, pessoal, a gente chama de CIDR, tá bom? E vou apresentar para vocês justamente o que é e como funciona o CIDR, tá? E como que você pode entender de forma bem simples aí no contexto de redes de computadores, tá bom? Mas antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, tá? Curte e compartilhe esse vídeo para que a gente continue trazendo conteúdos aí como esse semanalmente, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o que é o CIDR, tá? Aquele famoso barra 8, barra 16, barra 24, barra 30, enfim, que a gente encontra aí, né, nas redes de computadores, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, em rede de computadores aqui, né, ó, é muito comum a gente usar aí o CIDR, tá? Ou seja, aqui em cima tem até um exemplo, ó, exemplo barra 24. É muito comum aí quando você está estudando redes ou trabalhando com redes, tá? Você encontrar alguma nomenclatura onde você tem o IP, né, por exemplo, 92.68.0.1 barra 24, né? E algumas pessoas têm uma dúvida ainda sobre o que é esse barra 24, tá bom? E o CIDR aqui, ó, nem sempre a gente ouve falar nesse termo, tá? Mas é muito comum a gente ouvir falar, né, em termos dessa forma aqui, ó, barra 8, barra 16 ou barra 24, né? Aqui eu peguei alguns barramentos padrões, digamos assim, só que isso pode variar muito da sua necessidade, da quantidade de IP que você quer liberar numa rede, tá bom? Mas vamos aqui, ó, vamos entender de forma bem simples, tá? Aqui eu tenho um IP, ó, 10.0.0.1 com CIDR barra 8, tá, galera? O que seria esse barra 8? Seria justamente a quantidade de bits da máscara de rede que identificam a rede, né, o endereço de rede aí que você está tratando. Ou seja, o IP, como a gente viu aí nos vídeos passados, caso você tenha alguma dúvida, é só consultar. No IPv4 ele tem 32 bits de tamanho. Ou seja, quando eu pego o IP, que está em decimal aqui, ó, e converto ele para binário, ele vai ter um total aí de 32 bits. Ou seja, 4 casas aqui, ó, de 8 bits cada uma. E quando eu digo que o CIDR desse IP, que o CIDR dessa rede aqui, ó, é barra 8, eu estou dizendo o quê? Que dos 32 bits, 8 são... os 8 primeiros bits desse IP são os identificadores dessa rede, ou seja, é o prefixo de rede. É aquela parte da rede que não muda, né? É a primeira casa nesse exemplo aí, a primeira casa não muda, e as 3 últimas casas do IP, eles vão fazer combinações aí para você ter IP na sua rede. Ou seja, um CIDR barra 8 é um CIDR que só a primeira casa, no caso da rede do IP, identifica essa rede, e as 3 últimas identificam aí os hosts, ou seja, os equipamentos, tá bom? E quando eu falo que o CIDR é barra 8, é a mesma coisa que eu vou falar, pessoal, que a máscara de rede que acompanha esse IP é a máscara 255.0.0.0, tá? Ou seja, você pode encontrar a nomenclatura IP CIDR, por exemplo, IP 10.0.0.1 barra 8, ou IP barra a máscara de rede, o IP 10.0.0.1, seguido da máscara 255.0.0.0, que seria a mesma coisa, eles são equivalentes, né? Vamos aqui nesse segundo exemplo aqui, esse exemplo de baixo, ó. Nós temos o mesmo IP, 10.0.0.1, porém com CIDR barra 16. Isso quer dizer o quê? Que dos 32 bits aí do IP, ou seja, os 32 bits total que o IP tem no IPv4, 16 deles aí, ó, são prefixo de rede, ou seja, são para identificar a rede. Isso quer dizer o quê? Ó? Que as duas primeiras casas aqui do IP, né, ou seja, os primeiros 16 bits, são a nossa rede, tá bom? Então já é uma rede que você tem uma combinação menor na quantidade de IP que você vai entregar aí para os clientes, para os dispositivos finais. Tanto é que você tem, ó, 16 para a rede e só 16 agora bits para os hosts, enquanto em cima você tinha 24 para os hosts. Máscara de rede aqui, galera, 255.255.0.0, ou seja, a máscara 255.255.0.0
é equivalente a falar que essa rede tem um CIDR /16, tá bom? Último exemplo aqui, galera, ó. IP 10.0.0.1/24. Esse barramento, esse CIDR, digamos assim, ele é o mais comum aí em redes locais, em redes privadas, né? Quando você usa, na verdade, aí um roteador Wi-Fi, tá? É um barramento, digamos assim, que entrega uma quantidade baixa de IP, né? Baixa não pelo desempenho do roteador, mas baixa se você comparar com os anteriores, com /16, com /8, né? Então você tem uma quantidade de IP menor. E como que funciona, pessoal? O exemplo aqui segue a mesma sequência. Ó. Se você tem um CIDR /24, um CIDR 24, o que isso quer dizer? Que os 32 bits aqui do IP que você tem, tá? 24 deles são os bits aí que vão identificar a sua rede, ou seja, aquela parte do IP que não muda, que não vai fazer parte da combinação aí dos equipamentos, ou seja, se com um CIDR /24 você entrega 254 IP na sua rede local, tá? Todos esses 254 IP vão fazer combinação aqui, ó, do 1 ao 254, por exemplo, aqui na última casa, tá? E não vai usar essas casas aqui que estão em vermelho, tá bom? O que identifica, pessoal, o que caracteriza aí um /24 seria justamente aqui a nossa máscara, ó, 255, 255, 255.0. Ou seja, eu tenho 255 aí, 255, 3 vezes, nas 3 primeiras casas da máscara, que quer dizer o quê? Que as 3 primeiras casas do IP são os identificadores da rede. E se você pega o IP e converte para binário, você está fazendo o quê? Você está dizendo que as 3 primeiras casas, ou seja, que cada uma tem 8 bits, né? Os 24 primeiros bits são os identificadores da rede, né? E os últimos 8 bits aí são os identificadores aí dos hosts, tá bom, galera? Então, esse é o funcionamento básico aí do CIDR. Eu achei interessante falar sobre ele aqui no canal, porque não é muito comum, né? No cenário de telecomunicações. Logicamente que a todo momento você vai falar, a rede é /8, né? Vou fazer um ponto a ponto, ou não, lá é uma rede local /24, enfim, você escuta muito falar nisso. Geralmente a gente costuma até falar, como eu já falei aqui no vídeo, né, que é o barramento da rede. Qual é o barramento da rede? É um /8, /16, /24, /30, enfim. Né? Quando a gente está tratando aí desses termos aí, então, a gente está tratando então do CIDR, tá bom? A quantidade de bits 1 na máscara de rede, né? Ou seja, a quantidade de bits no IP que vão estar identificando aí a nossa rede. Tá bom, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Falando um pouquinho aí sobre barramento, né? O CIDR da rede em si. Qualquer dúvida, sugestões, né? Deixa aí nos comentários que a gente vai verificar assim que possível, tá bom? Até a próxima!